só por conta do aumento da obesidade, a mortalidade por todas as causas continua altíssima. Mas, basicamente, diferente do que muita gente pensa, não mudou nada de 2019 para 2020, pouca coisa mudou, continua altíssima a mortalidade, a expectativa de vida não foi reduzida substancialmente, pois os óbitos de doenças cardíacas e câncer continuam elevados. Para vocês entenderem, esses representam mais de 2/3 das mortes atuais. Então, esses representam 60% das mortes, sem contar diabetes, que é mais 10%, sem contar doenças degenerativas modernas, como Alzheimer, derrame, tudo isso aí totaliza mais de 80% das mortes atuais, e isso não muda, todo ano continua igual. Né? Então, por uma perspectiva histórica, para vocês entenderem, só para passar um resumo da linha do tempo, em 1920, câncer era praticamente inexistente. Existia, na verdade, só que era pouco escutado, não havia muita importância. Em parte porque a expectativa de vida da sociedade era mais baixa, mas esse não é o principal motivo, porque a expectativa de vida era baixa realmente por conta da alta mortalidade infantil. Então, fazia com que, em média, ficasse mais baixo, mas as pessoas que passavam dos 5, 10 anos de idade realmente viviam até os 70 anos ou mais, como hoje em dia. Né? Claro que a medicina não era tão desenvolvida, mas antigamente a principal causa de morte era o quê? Era infecções, né? Coisas como tuberculose, cólera, sarampo, catapora, essas coisas que foram basicamente eliminadas hoje. Hoje, se você vê a mortalidade por infecções, ainda existe, né? Complicações de cirurgias, pessoas velhas, pessoas que se cortam, enfim, que sofrem infecção, sepse, mas não era como antigamente. Antigamente, por conta do antibiótico não ser espalhado, a população sem grande parte rural, não tinham acesso a hospitais tão facilmente como era hoje em dia, então as pessoas morriam em casa, era muito normal, e a mortalidade infantil era muito alta. Né? Subiu um pouco esse ano por conta da crise aí, causada por todos esses motivos, mas a mortalidade infantil hoje em dia é muito mais baixa do que antigamente. E por isso que antigamente morriam-se mais dessas doenças que foram erradicadas hoje em dia, como tubérculo, cólera, infecções, só que agora estamos morrendo de doenças que eram inexistentes antes, doenças ridículas, como câncer, como doenças cardíacas. Na década de 70, 60, 15% das pessoas morrendo de doenças cardíacas, agora já passou de 30%. Câncer era pouco, muitos médicos nem sabiam o que era, nunca trataram na década de 20, 30, e a partir da década de 50, 60 passou a ser preocupação pública o câncer. Né? Tanto é que em 1970 o presidente americano Nixon declarou a guerra contra o câncer. Como consequência, gastaram bilhões e bilhões de dólares jogados pelo ralo. Por quê? Porque não cuidaram, não lidaram com a causa subjacente do problema, que é a dieta e o estilo de vida. Fast food, carboidrato, glicose, açúcar, óleos vegetais processados, que não eram consumidos antigamente, é uma aberração moderna. E mais ou menos da mesma forma, os mesmos erros que cometeram na década de 70 com relação à guerra ao câncer, estão cometendo agora, com guerra ao vírus atual da moda, que, claro, que estão partindo para apelações antiéticas, anti-humanas, como lockdown, coisas como confinamento, zoológico humano, tudo isso que já se mostrou diversas vezes ser inútil, porque não lida com a causa subjacente, que me leva para o tópico de hoje, que é a obesidade. Mas, basicamente, também antes de pular para esse tópico, faltando falar do Alzheimer, o Alzheimer da década de 70 era pouco conhecido também. Né? Era talvez conhecido como demência, mas não era como atualmente, que 7, 8% das pessoas morrem com Alzheimer. Era muito menos. Então, o vírus atual da moda também representa um percentual muito pequeno das mortes atuais, mas ele acontece por conta desses problemas de saúde subjacentes que eu falei. Glicemia alta, insulina alta, inflamação alta. Né? Eu tenho alguns dados aqui do governo americano para te mostrar, para você ver que tudo que eu falo tem embasamento científico. E quando eu falo ciência de verdade, eu não falo cientismo, que é a moda aqui da mídia agora. Adoram falar sobre ciência as pessoas que nunca entenderam o que é ciência e nunca estudaram ciência. Então eu vou te mostrar agora os dados do governo americano de mortalidade pelo vírus atual da moda, que são falhos, né, que são falsos na sua totalidade, no seu número absoluto, mas que são verdadeiros na sua proporção. Então eu vou te mostrar porque é muito importante. Então, como vocês podem notarem, essa primeira barra que vocês não conseguem ver, crianças de 0 a 4 anos, lá em cima, lá no topo, menos de 50 crianças morreram no passado de Covid com menos de 0 a 4 anos. Daí, de 5 a 17 anos, 92 crianças morreram, né, só para colocar em perspectiva, isso é nada, né, tem mais criança morrendo de gripe, muito mais criança morrendo de gripe do que do vírus atual. 18 a 29
apenas 1.000 pessoas. Aí que tá, pessoal. Indivíduos jovens, adolescentes, até 29, 30 anos de idade, jovens adultos, praticamente não morrem do vírus atual. 1.000, como eu falei, esses dados são certos na sua proporção, ou seja, em quais faixas etárias tem mais morte, tem menos, isso está corretíssimo. No entanto, no que diz respeito ao valor absoluto das mortes, está errado, porque já foi comprovado diversas vezes que eles mudaram a contabilização dos números de óbitos para se adequar às novas diretrizes do governo americano e, francamente, as novas diretrizes da mídia. Então, a mídia criou essa aberração aí, e para suportar a sua falácia, o seu raciocínio, eles alteraram também os números dos óbitos, a contagem, que mudou totalmente, né, da forma como era contado nos anos anteriores por décadas. Então, mudaram décadas de tradições para encaixar a nova narrativa, que é de pânico total e do fim do mundo, né, do apocalipse. Enfim, vamos voltar aqui para o gráfico. 30, 39 anos, 2.500 pessoas morreram no ano passado, segundo os dados do governo. E você só vê mesmo, pulando para o final do gráfico, um aumento de mortalidade, uma mortalidade significativa, pessoas com mais de 75 anos. Então, você vê aí que menos de 95% das mortes são de indivíduos abaixo de 50 anos, e todas as mortes, praticamente 80%, 90%, estão em indivíduos com mais de 65 anos. Então, vocês podem perceber que isso tem a ver com, primeiro, idade, estado de saúde da pessoa. Como é que eles mudaram números? Eles mudaram porque quando você faz o atestado de óbito, quando você registra uma ocorrência lá nos Estados Unidos, isso por sinal acontece no Brasil, acontece em diversos outros países, não foi só no Brasil, mas felizmente tem países que não mudaram essas regras, portanto, as estatísticas lá, a mortalidade é muito menor do que aqui, do que nos Estados Unidos. Então, basicamente, você pode notar que 95% das mortes foram pessoas que já tinham pelo menos, em média, 2 condições e meias de saúde, ou seja, a pessoa já tinha o fígado afetado, já estava com câncer, já estava com doenças cardíacas. Muitas dessas mortes, as pessoas morreram com o vírus e não dele. Não foi a causa subjacente, mas foram outras causas, o câncer, doença cardíaca, doença hepática, doença renal. A pessoa estava no estágio final da sua vida, mas por acaso tinha o vírus, né? Na Flórida você encontra pessoas morrendo de acidente de moto e sendo registradas como o vírus da moda. Então os números são totalmente extrapolados, todos os profissionais de saúde que entendem de estatística estão cientes disso, e então um novo estudo demonstrou que 20%, 10 a 20% das mortes atuais registradas pelo vírus realmente foram do vírus. Então, 10 a 20%, muito menos do que se mostra agora, porque realmente as pessoas estão morrendo com o vírus e não do vírus. É claro que há pessoas que morrem do vírus, mas é uma parcela muito pequena da população, geralmente são indivíduos mais velhos, como eu falei, 95% deles têm problemas de saúde e, portanto, não morreram do vírus em si. Mas o importante é que todas essas doenças degenerativas modernas que eu estava falando, inclusive o próprio vírus, podem ser facilmente prevenidas. É isso que eu quero falar, pessoal. É isso que eu quero trazer esperança para vocês, no sentido de que tudo está no seu controle. Você que manda na sua vida, você controla a sua saúde ou não, né? Ou você controla, ou você decide mudar a sua vida agora, controlar a sua saúde ou não. Mas elas são facilmente prevenidas, quase em toda a sua totalidade, seja para vírus, seja para doença cardíaca, câncer. Tudo isso você pode atingir de forma que seja compatível com o estilo de vida dos nossos ancestrais. Eu falo muito, siga os nossos ancestrais, o estilo de vida deles, que você vai alcançar um estado de saúde superior e acabar com todas essas doenças. Então, tem muitos biohacks que são aparelhos, dispositivos que imitam o que nossos ancestrais faziam. Basicamente, temos ozônio no sangue, que na verdade não tem nada a ver com nossos ancestrais, mas é um biohack muito importante, muito bom para a saúde. Temos inalador de peróxido de hidrogênio, que é claro que você não vai falar nenhum político, nenhum governador falar que basicamente acaba com qualquer vírus. Você compra um inalador na Amazon, não sei se vende no Brasil. Não, o inalador vende no Brasil. Você tem que comprar um peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, colocar no inalador, né? Isso você precisa de um vídeo tutorial para entender a fazer. Mas basicamente, toda vez que você tiver o nariz correndo, com gripe, resfriado, você usa esse inalador ou suspeita, né? Suspeita de Covid, suspeita de qualquer vírus, você usa esse inalador e você elimina qualquer vírus em um tempo recorde, basicamente.